Olá, meus queridos amigos, irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Gilson, estamos aí de volta no canal Ministério Gama, Grupo de Apoio Missionário Ágape, para nós darmos continuidade ao nosso bate-papo falando sobre o trabalho relevante do Ministério Gama na revitalização de igrejas batistas no estado do Espírito Santo. Eu estou aqui no Parque da Cidade, no município da Serra, esse lugar lindo, maravilhoso aqui, mas mais bonito e maravilhoso é ter a presença do nosso amigo e nosso irmão pastor Josimar, um dos fundadores do Ministério Gama. Prazer, Josimar, estar contigo novamente. Para mim é uma honra estar sempre ao teu lado, sabendo que você é um homem de Deus, um homem que me inspira muito no meu ministério, né, e no nosso trabalho, e tem sido útil para a obra missionária. Bom dia, pastor. Prazer estar aqui participando desse momento tão especial no Ministério Gama. Ok, nós vamos ter um bate-papo agora, recordando alguns momentos importantes que nós juntos vivemos no campo missionário em Vila Valério. E o pastor Josimar, ele foi uma pedra fundamental ali. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo agora, você vai aprender muito. E a palavra dele vai te inspirar também a não olhar para as dificuldades, não olhar para os problemas, mas sim sempre olhar para a obra missionária, para as pedras que estão clamando neste campo. E nós vamos sentar um pouco e bater um papo, né, pastor? Eu acho que ficar em pé nós vamos cansar muito, né? Vamos, né, conversar um pouco sobre esse assunto, ok? Ok. Pastor Josimar, este ano de 2025 vamos completar 23 anos o Ministério Gama. Nós voltamos ao túnel do tempo para fazer um documentário a respeito deste trabalho tão relevante, maravilhoso, que tem inspirado a muitos outros missionários, inclusive a nosso MEVAN, né, os missionários que trabalham ali, que são afiliados ao MEVAN, como nós também somos. E esse trabalho é relevante porque nós temos muito a contribuir pelas experiências, pelas dificuldades, os campos que nós já revitalizamos durante esses 23 anos. E ali foi um campo diferente do outro, nenhum deles foram iguais. Então são experiências também diferentes. Mas nós vamos começar lá do começo, que isso é muito importante. No vídeo anterior nós falamos, tive uma conversa, um bate-papo com o pastor Rogério César Basto e o pastor Arleudo, que estavam comigo nas viagens. E lá nós comentamos, pastor, que nesta viagem, naquele campo, quando nós fomos até em Panorama, que é um distrito ali no interior de Minas Gerais, para poder fazer procurar um lugar para poder fazer um retiro das nossas congregações. E ali nós recordamos os lugares que nós passamos, nós recordamos ali o que Deus falou simultaneamente ao pastor Arleudo, como o pastor Rogério, e depois também ao meu coração, quando ele me toca no coração, porque antes havia uma ideia, que depois de formado, né, a gente poderia dar uma assistência a essas igrejas do interior. Mas depois, naquele mesmo instante, Deus, indo para o seminário, Deus me toca o coração, por que não formar um projeto para poder revitalizar essas igrejas? Não precisa esperar a formatura de vocês. E foi justamente, pastor, quando surgiu a ideia, assim, bom, nós precisamos de pessoas mais experientes, nós somos apenas um seminarista, nós precisamos de orientação para poder nos dar uma direção de como isso vai ser. Agora, o que eu acho mais interessante, pastor, nisso tudo, é que quando nós pensamos nas pessoas, nós pensamos, você, na época, era pastor do pastor Rogério, se não me falha a memória, não é isso? Isso mesmo. Pastor Rogério. O pastor Rogério indicou assim, ó, tem o pastor Josimar, né? Ele falou muito bem de você, e também o pastor Alcenir. Aí nós procuramos vocês, acho que você deve recordar, a igreja que você estava, a congregação, se eu não me engano, ficava na casinha, né? Numa rua transversal ali. E nós fomos até lá para poder conversar, nossa primeira reunião. E o que eu digo que é interessante, sabe por quê? Porque quando nós colocamos a ideia desse projeto para vocês, eu me lembro, se eu estiver errado, você me corrige, mas tanto o Alcenir quanto você confirmaram, olha, eu já tive uma ideia semelhante a essa, de também fazer o projeto, mas agora eu vejo que é de Deus, porque agora chegam vocês com essa ideia e completam aquilo que nós já tínhamos essa ideia anteriormente, então eu fico imaginando como Deus trabalha, né, pastor? Verdade. Deus trabalha e Deus levanta as pessoas certas para esse ministério.
Aí o ministério, meus irmãos, ele começa com o pastor Gilson, pastor Arleudo, pastor Rogério, pastor Josimar e pastor Alcenir. E nesta conversa, nesse bate-papo, a palavra do pastor Alcenir também foi a mesma. Era a ideia, era o desejo dele, era o sonho dele também fazer um trabalho como esse. Eu quero também aqui abrir um parênteses para dizer para vocês, quando eu estou falando do pastor Arleudo, eu estou falando também, incluindo a família dele. E quando eu falo do Josimar, também me refiro à família dele. Assim, simultaneamente, o pastor Rogério e o pastor Rogério, o pastor Arleudo e a minha pessoa também, tá? Eu me refiro à família. Que as nossas esposas foram, pedra fundamental para esse trabalho, ele ter todo esse sucesso, todo esse trabalho ter sido bem feito, tem o apoio da nossa família. E pastor Josimar, naquele bate-papo nosso, aí completou o quadro 5 pessoas. Por que nós decidimos ali, até então, 5 pessoas? Porque eu pensei o seguinte, que se nós estivéssemos em 4, nós estaríamos no campo missionário todos os meses. Nós tínhamos eu, no caso, como seminarista, eu tinha a congregação para tomar conta, né? E aonde eu estava crescendo, tendo grandes experiências naquela congregação. Você tinha a igreja que você tomava conta, e assim por diante. Então a gente não podia também estar ausente todo esse tempo. Foi aonde nós colocamos 5, porque a cada 40 dias, mais ou menos, caía a nossa escala, e cada final de semana um pastor estava no campo. Nós não prejudicamos a igreja, tivemos o apoio da nossa igreja, graças a Deus, e isso foi muito importante. E eu quero aqui, inclusive, até agradecer a nossas igrejas, tá? As nossas igrejas que nos apoiaram, liberando aí os seus pastores para esse trabalho missionário tão maravilhoso e relevante que o Ministério Gama propõe, e ele oferece à nossa convenção de uma ajuda voluntária para poder levar vidas aos pés de Cristo Jesus, tá? Então foi um trabalho muito legal. Agora, pastor Josimar, vamos agora naquela primeira viagem, vamos começar aí agora, né? Pensando nesses primeiros passos. Aliás, antes de chegar a Vila Valério, eu pergunto, qual foi a sua impressão no dia desta primeira reunião, né? Chegando esses 3 seminaristas, assim, perto de vocês, já com a experiência de ministério. Como é que foi esse primeiro encontro para vocês, essa primeira reunião? Fala um pouquinho disso para nós. Tudo bem. Eu sou muito feliz de fazer parte do Ministério Gama desde o início, né, do trabalho. E quando o pastor Gilson chegou, o pastor Arleudo, Rogério me comunicou antes, né, que a gente teria aí essa reunião. E quando a gente sentou e ouviu realmente as ideias, a gente viu que era mais do que ideias, né? O Espírito Santo de Deus estava movendo algo Glória a Deus. Muito importante, que a gente nem imaginava a extensão que isso daria. Mas era um sonho que Deus plantou no coração de cada um de nós. Mesmo a gente não se conhecendo, né? A gente passou a se conhecer ali. Naquele dia, né? Naquele dia, mas a amizade parecia que já era até longa data. Já há muito tempo. E a amizade foi crescendo, e essa é uma das características do Ministério Gama, né? A gente se torna uma família, amigos. Então, quando chegou ali com aquela notícia, veio a casar realmente com aquilo que já estava no meu coração. O pastor Alcenir, como o pastor falou, também estava com a mesma visão. Então, nós entendemos claramente, é a vontade de Deus que a gente trabalhe a revitalização de igrejas. Amém. Um testemunho maravilhoso, né? Agora, o pastor Josimar falou algo muito interessante aqui, que nós somos uma família. E além de nós trabalharmos no campo missionário, levando vidas e restaurando famílias e igrejas, nós também trabalhamos aqui internamente no Ministério Gama um trabalho de apoio. Por isso que nós chamamos e falamos, batemos nessa tecla, né, pastor? Que nós somos uma família, porque nós mentoreamos os pastores que vão chegando, fazemos essa mentoria e temos dado também aí, estamos dando, né, uma oportunidade aos seminaristas que estão no seu último período de seminário a poder fazer um estágio com o Ministério Gama também, para quando ele entrar no ministério, ele já
então ele poder já ter conhecimento de algumas coisas que não são passado às vezes, né, no seminário para nós. É a prática, né? É a prática, é o dia a dia, justamente isso. E eles têm, assim, nos agradecido muito por isso, por esta oportunidade. E de antemão quero dizer para o seminarista aí do CETEBS, né, que o Gama está aberto aí para poder atendê-los, para poder falar com vocês, orientar vocês. De repente tem alguém que tem aí um chamado missionário, né, ir para o campo, então procure-nos para poder receber algumas orientações também, ok? Começou com seminaristas e com pastores novos no ministério, hoje, né? Hoje... E a gente tem que manter essa linha aí de apoio aos nossos seminaristas. Exatamente. A mesma oportunidade que nós tivemos sendo recebido por vocês, pastor Seni e Josemar, também nós vamos dar, também estamos dando essa oportunidade também para os nossos colegas seminaristas aí que estão se preparando para o ministério. E, pastor, agora, eu tive o prazer assim, de ter acompanhado. Para mim foi uma alegria de receber você e o pastor Seni, fazer parte desse ministério. A gente sentia no coração um aperto muito grande, porque, se eu não me engano, acho que na época a única pessoa que não tinha veículo ainda para poder ir para o campo era você. Sim. O restante tinha, né? Às vezes quebrava da estrada, mas não tinha problema, mas conseguia chegar lá, né? Isso quando o Arnildo não batia motor de um carro, né? Mas chegávamos lá e a obra era feita. Mas eu ficava pensando, o pastor, gente, pastor Josemar, ele, a esposa dele, a Lucinha, e a Vitória, sua filha, que ainda era pequena ainda, e a caminhada que eles tinham que fazer, a dificuldade para ir para o campo, de Serra até Vila Valério, são 225 quilômetros. Tá? Ele desembarcava lá na estrada e aí depois tinha que fazer, dependendo da casa que ia recebê-lo, para acolher esse missionário, então ele tinha que fazer uma caminhada ainda muito grande, e essa caminhada, na maioria das vezes, era com a Vitória no colo, né, nas costas, e não era fácil não. E depois nós tínhamos o sábado e o domingo todo de trabalho ainda pelo campo, e a cidade de Vila Valério é uma cidade que também contém muitos morros, né? Às vezes nosso trabalho demandava ter que subir morro, descer morro, e era cansativo o final do dia, né? Aconselhamento. E me fala para mim, pastor, como é que foi esse momento, recordar esse momento. Hoje a Vitória está casada, né? Já está casada, cresceu aí para a glória do Senhor, mas assim, vamos relembrar um pouco deste momento aí, como é que foi esse momento para você e qual é a sensação que te dá quando você lembra desses momentos? Essa sensação muito boa, né? A Vitória era bebê realmente de colo quando a gente iniciou lá. E o pastor Gilson disse bem, a gente caminhava com ela no colo. Isso serviu até foi um testemunho de uma irmã lá da igreja em Vila Valério, que ela tomou a decisão de ir para a igreja porque ela via o sacrifício que a gente fazia para chegar na casa dela. Então ela entendeu que ela precisava também ir para a igreja. Ela tomou a decisão, quando saímos de lá ela já estava na membresia da igreja, né? Então assim, é um testemunho também. O pastor falou da família. O apoio da família é fundamental. Uhum. E a gente tem aí a Lucinha, minha esposa, que caminhava junto sem reclamar. E o ensino que a gente passou para a Vitória também, porque ela cresceu num campo missionário. Sem ter a consciência ainda, e quando ela foi tendo a consciência, ela foi amando ir ao campo. Ela sempre gostava de ir ao campo missionário. Então essa questão assim, da família junto fez toda a diferença também. Porque isso também era um testemunho para as famílias locais. Pastor, no início, sabe, do revitalização, haviam muitas dificuldades de relacionamentos, às vezes, entre as famílias da igreja. Então, ver as famílias do Gama, dos pastores do Gama presentes, ativas, unidas, também motivou a restabelecer relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, perdão, né, que a gente sabe que houve Verdade. Ali nas famílias. Então, assim, a presença da família, a gente pode falar isso para os seminaristas, né, para os pastores, o investimento na família, para que a família esteja na presença de Deus e ela tenha uma visão missionária, faz toda a diferença no campo. Pois é. Olha só, coisa interessante, eu não sabia desse detalhe, pastor, mas o que você falou, esse testemunho, nós, principalmente como missionários no campo aqui estadual, isso é muito importante, porque
as pessoas, antes de tomar qualquer decisões, primeiramente ela quer ver em nós se aquilo que nós estamos, a ideia que nós estamos levando para elas, e aquilo que nós estamos pregando também, se nós estamos vivendo isso. Exato. E ela pôde ver isso em você, né, com toda a dificuldade, caminhando a pé, e uma dificuldade maior. Até a chegada à Vila Valério, não era hoje como está hoje, 23 anos depois, tudo asfalto, tudo tranquilo. Lá praticamente todo mundo tem carro hoje, né? Mas era tudo estrada de chão, e alguns pedacinhos que a gente encontrava de asfalto, era só buraco. Era preferível ter chão do que ter asfalto, porque era buraco verdade, puro, né? Verdade. É verdade. Então, olha só, essa irmã, ela viu esse esforço, você não mediu o esforço para poder fazer a obra missionária, de levar a palavra de Deus até esse campo, né? Então, isso mexeu muito com ela. O seu testemunho foi fundamental. E você me fez lembrar também um casal, um irmão hoje, que graças ao nosso bom Deus, eles estão muito bem, mas na época que nós chegamos lá, eles estavam com uma dificuldade conjugal, praticamente quase separando. Mas só pelo fato de eu ter dito para ele o seguinte, que, olha, eu estou disposto a te ajudar a acompanhar vocês. Se necessário for, eu venho aqui, nem que seja 1 ou 2 vezes na semana, eu saio de Vitória e venho aqui para te acompanhar, para a gente conversar. E ele disse para mim, pastor, não precisa não. Só o fato de o senhor colocar à disposição para vir de Vitória aqui, para me acompanhar, só isso. Já vi que o pastor, ele realmente, na verdade, na época ele me chamava de pastor, mas era seminarista, né? Mas assim, eu vejo que há um esforço, há um investimento muito grande sobre isso. E ele tomou, então, a decisão de não fazer, assim, de não eu ir até a casa dele. E dali por diante, o que aconteceu? Eles colocaram a vida deles em ordem, houve perdão nos cônjuges de partes, né? Tanto da dele, o pedido de perdão da esposa, e hoje eles vivem e são uns dos maiores evangelistas que nós temos lá na cidade de Vila Valério, né? Tem sido exemplo, e depois disso já levou muitas pessoas aos pés de Cristo Jesus, tá? Que coisa maravilhosa. Então você que está nos ouvindo, você que está aí nos acompanhando, antes de qualquer coisa, tá? Procura saber realmente quem é o seu Deus, o Deus que você serve. Procura saber, né, qual é a sua verdadeira identidade, para que então você possa mostrar, as pessoas possam ver isso em você, tá? Não espere você falar para as pessoas. Permita e deixa que elas vejam em você, que Cristo reina no seu coração, elas possam ver Cristo na sua vida. Pastor, e depois daquele campo, como é que foi lá essas experiências, né, chegando nesse campo, o início do trabalho, como é que foi isso? São muitas experiências, né, pastor Gilson? E eu quero, assim, destacar o Gama, o nome Gama, Grupo de Apoio Missionário Ágape. O Ágape é o amor de Deus, né? E é isso que a gente tenta demonstrar. Quando a igreja vê, a comunidade vê esse grupo de pastores se dedicando, se sacrificando, vindo de longe para abençoá-los, para ajudá-los, esse impacto do amor é muito grande na vida das pessoas. Então eles entendem que agora eles têm que se entregar também a esse Deus, que é um Deus de amor, que é amor, né? E o pastor disse que a gente iniciou sem carro, Deus abençoou depois que a gente conseguiu adquirir um veículo. E aí eu lembro de outra situação. Essa primeira situação foi sem carro. Na outra situação, a gente já era em outro campo, a gente estava indo para um local difícil também, tinha chovido e havia muita lama na estrada. Eu vi um casal de idosos indo no caminho, se equilibrando para não cair na lama. Eu parei o carro, falei para eles estarem entrando, para eu levá-los até onde eles moravam. Eles não queriam entrar de jeito nenhum porque achavam que iam sujar o carro. Falei, deixa disso. E eles entraram, eu levei. No outro domingo eles estavam na igreja. E depois eles decidiram levar o filho também para a igreja. E no testemunho que deram, disseram o seguinte, olha, nós viemos aqui para a igreja, eles não sabiam nem o que era pastor. Mas esse irmão aqui que nos convidou, mas que ele não teve dó do carro dele, mas falou para a gente entrar, mesmo com lama, poder entrar no carro. Então, assim, a gente entende que os bens que Deus nos dá,
não é para a gente é só mordomo, é para servir a obra do Senhor. Se Deus nos dá as pernas para andar e a gente não tem bicicleta nem carro, vamos com as pernas. Se tem uma bicicleta, vai com a bicicleta. Se tem um carro, é para servir no reino de Deus. É verdade. Olha só que coisa interessante, gente. Olha, vivendo e aprendendo, né? Cada testemunho desse bate-papo é importante. Por causa disso, a gente vai vendo e escutando fatos que aconteceram, mas é mais um fato que eu não sabia de realmente que tinha acontecido, né? E aí me fez lembrar, sabe o que, pastor Josimar? Que às vezes a gente anda por aí e costumeiramente a gente vê isso nas igrejas, que tem pessoas que tem lá o seu carro, conseguiu o carro, ele coloca um adesivo lá atrás, a serviço do Senhor Jesus. Mas se você pede uma carona, nossa, é tanta desculpa, né? Reclama se bateu a porta. Reclama se bateu a porta, limpa os pés e essas coisas todas. E o pastor Josimar e a irmã Lucinha não se importaram, porque verdadeiramente a aquisição dos veículos que Deus permitiu eles terem, tá? Realmente estava a serviço do Senhor Jesus, a serviço do reino, e ali foi mais um testemunho. E através desse testemunho, né, uma família entregou-se, foi para a igreja, entregou a sua vida a Jesus. Ou seja, esse exemplo, esse testemunho, eu acredito que levou a mente dela pensar da seguinte forma: esse Deus existe, esse Jesus existe e eu quero ele para a minha vida. Que maravilha, pastor Josimar. Pastor, nós temos assim muitas coisas a, né, bater papo. Eu não sei se você vai poder falar muito, mas eu acredito que você deva saber também a respeito da sensação da palavra, da impressão que a Lucinha também teve, né? Quando você contou para ela e que ela foi ao campo. E quero dizer também para vocês também que estão nos ouvindo, que a esposa dele, ela toca, né, teclado, né? Ela toca teclado, ela é instrumentista, ela ensina também muitas crianças a tocar flauta, e tem sido um trabalho de excelência que ela tem feito no ministério e apoio do pastor Josimar. Mas qual foi a primeira impressão dela? Fala para nós aí, eu estou curioso de saber isso. A Lucinha topou de primeira, né? Porque ela sempre teve o coração missionário, né? Falou que é para ir para a obra, ela estava junto, né? Trabalho de crianças, então, assim, que é fundamental no campo missionário. Então você chega no campo, você geralmente tem muitas crianças, e as crianças, elas acabam trazendo também os pais e tal. E ela assim, se encantou com o trabalho, aceitou de primeira, não teve nenhuma resistência, muito pelo contrário. E foi assim, muito envolvida na obra, né? Quem acompanhou tanto o primeiro quanto outros campos, a Lucinha sempre presente, às vezes fazendo um trabalho assim, com 60 crianças, 70 crianças. Verdade. Né, sozinha, porque no início do campo você não tem muita gente para estar ajudando, né? Depois vão surgindo os membros da igreja, e ela tendo aquela habilidade, eu falava com ela assim: eu não tenho habilidade, não é o meu chamado esse trabalho com as crianças. Eu ficava encantado, sempre fiquei, como que ela consegue conduzir um grupo grande de crianças e coordenar esse trabalho. Então ela se adequou, né, à necessidade Sim. do campo, não é verdade? Exatamente. Ela não tinha essa prática ainda, né? A área dela era a área de música, mas não tinha essa prática de trabalhar com criança, mas ela viu a necessidade do campo e se adequou. Eu tenho até, inclusive, pastor, lá em casa, uma foto daquela quantidade de crianças que estavam de frente à igreja, né? De frente à igreja para, assim, sendo na direção do trabalho dela. Que trabalho maravilhoso. A verdade, assim, a área da Lucinha é educação, né? Uhum. A música é algo assim que ela nunca estudou, né? Música. Ela é uma música prática. Uhum. Então, assim, hoje ela mesmo tem instrumentos que ela ensina, que ela nunca pegou, mas ela sabe ensinar alguém. Então, isso no campo foi muito produtivo também, né? Bacana. Essa prática. Tá, muito bacana. Então, Josimar, esse nosso encontro foi um encontro muito maravilhoso, tá? Nós vamos estar encerrando parte desse vídeo agora, tá? E eu quero agendar com a Vitória e com a Lucinha, sua esposa, sua filha, para depois a gente ter um bate-papo também. Eu quero ouvir delas também essa experiência que elas tiveram, né, no campo, a impressão que elas tiveram após ter recebido esse convite, né?
para esse campo missionário aí. O que elas têm para dizer? Na verdade, a Vitória, ela vai falar das experiências mais de adulta que ela acompanha tudo, né? Do campo Vila Valéria não vai ter muito o que falar, porque ela era um bebê ainda, né? Era um bebê. Mas vai ser muito bom ouvir a Vitória, porque Vitória, como você disse lá no início, ela foi criada, né, no Evangelho e diga-se de passagem, já começando a ser uma missionária desde pequenininha, né? Desde colo, sendo uma missionária. Então ela cresceu vendo esse campo e eu tenho certeza que ela vai ter muito a acrescentar e a nos ensinar também. Queria colocar uma coisa aí, Gilson, às vezes quando a gente tem um filho, às vezes um casal fala assim, eu não vou na igreja porque eu estou com uma criança pequena, né? Eu não vou fazer algo na igreja porque a criança está de colo. Criança não é impedimento para a gente. Não. Muito pelo contrário, é herança de Deus, é bênção de Deus e ela pode sim ser utilizada totalmente no reino de Deus. Como a gente criou a Vitória sem impedimento algum, nunca foi. Então, isso que você falou foi muito importante, tá? Porque hoje o que nós mais temos são pessoas que deixam de ir para a igreja e a culpa geralmente é colocada na criança. Porque a criança não dá sossego, a criança é isso, a criança é muito agitada, eu não vou por causa disso ou por causa daquilo, né? Não vou contar aqui, mas existe até uma ilustração que diz, né? Que a pessoa vai vendo que se o problema se você tem algum problema que está impedindo você ir para a igreja, é só falar com Deus que Deus tira, né? E com certeza ninguém vai querer que Deus tira a criança de vocês. Então é importante que as pessoas entendam que criança não é impedimento mesmo para ir, nada é impedimento. A não ser uma enfermidade, a não ser um outro problema, mas nós precisamos fazer as coisas de Deus, não podemos fazer relaxadamente, tem que fazer a obra de Deus e fazer bem feita. E ainda assim, tentando fazer bem feita, nós somos falhos ainda, né? Verdade. Nós somos ainda muito falhos, né? Eu falei sobre a Lucinha, mas a área da Lucinha, o forte dela mesmo, é a área de educação, né? Isso. É a área de educação. E não era nem tanto a música, né? Ela usou a música para poder, né, agregar a área da educação e ajudar, não é isso? Isso mesmo. Ótimo, então bacana. Eu vou encerrando este vídeo por aqui e vou agendar com a nossa irmã Lucinha, né, e a Vitória para o próximo vídeo, tá bom? Eu me despeço de vocês aqui e dizendo para vocês, adote esse ministério, que aqui tem Gama e o campo missionário, as pedras estão clamando e eu preciso da sua ajuda. Amém. Deus te abençoe e se envolva nessa obra. É de Deus.